Olá, meus caros. Nossa atividade de gravar vídeos em tempos de quarentena com as aulas tem prosseguimento nesse momento. Hoje é dia 30 de março de 2020. Vamos todos superar esse momento, podem ter certeza. Hoje nós vamos tratar das espécies tributárias que estão contidas na Constituição. Eu sei que num vídeo aqui de 10 minutos, um pouco mais que eu pretendo fazer, é muito pouco para nós examinarmos as espécies tributárias na Constituição. Porém, buscarei fazer um breve resumo para que isso fique marcado, né? E vocês possam consultar e possa ser útil aos estudos de vocês. Bem, de acordo com a doutrina predominante, nós teríamos, na atualidade, ou na Constituição brasileira, 5 espécies de tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria, que estão previstas no artigo 145 da Constituição, as contribuições especiais do artigo 149 e os empréstimos compulsórios do artigo 148. Portanto, nós teríamos 5 espécies de tributos, né? E, como regra, cada uma dessas espécies podem ser instituídas por todos os entes da federação. Nós vamos ver algumas ressalvas, notadamente no que tange aos empréstimos compulsórios, às contribuições sociais. Mas, enfim, hoje o entendimento é nesse sentido. Claro que alguns autores fazem uma classificação entre impostos e taxas, mas isso também não é o mais relevante, né? Até porque não há nenhuma classificação, nenhum conceito que seja indiscutível. Então nós vamos nos ater ao que de fato distingue. Bom, a principal espécie de tributo são os impostos, né? Ou são os impostos. E eles têm uma característica em especial em relação às demais espécies. Os impostos, eles são marcados pela inexistência da não contrapartida e da não vinculação. Isto é, o fato de um contribuinte pagar imposto não lhe dá direito a ter em contrapartida algo por parte do Estado. O fato de alguém pagar imposto de renda não dá direito ao contribuinte a ter acesso a uma vaga em uma universidade pública federal, por exemplo, né? O fato de alguém pagar IPVA não garante a ele o direito de ser construída uma via em frente à sua residência, imaginando alguém que resida no interior do Estado. Enfim, o que se arrecada a título de imposto é destinado ao montante da arrecadação, e isso vai ser empregado de acordo com as previsões orçamentárias, né? Por isso, por exemplo, os impostos financiam a prestação de serviço público, a defesa do território nacional, a segurança pública, enfim, todas aquelas atividades em relação às quais não é possível dimensionar o quanto cada cidadão se utiliza. E também a não vinculação. O produto da arrecadação do imposto não pode ser previamente destinado a um fim. O que se arrecada com o imposto compõe o montante da arrecadação e vai ser destinado conforme previsão, como eu disse antes, do orçamento. Diferentemente disso, as taxas só podem ser cobradas quando houver uma contrapartida. E aí nós temos 2 espécies de taxas contidas no artigo 145 da Constituição, que são as taxas de polícia e as taxas de serviço. A taxa de polícia é cobrada quando o Estado pratica um ato restringindo a atividade do particular, né? Exercendo o que se denomina assim o poder de polícia. Atenção, não tem nada a ver com segurança pública aqui, tem a ver com o poder administrativo de restringir. Isto é, toda e qualquer atividade econômica, por exemplo, é livre no Brasil, desde que ela não cause prejuízo à coletividade. Para verificar se a atividade não causa prejuízo ao todo, é necessário fiscalizar. Por exemplo, quando uma empresa é constituída, passa a funcionar em um local, é necessário que ela tenha um licenciamento ambiental. É necessário, por exemplo, se esteja na zona urbana, que se verifique a emissão de ruídos, né? Tudo isso é uma condição para que o empreendimento funcione adequadamente. E por todas as razões do mundo, basta que se lembre da Boate Kiss, né? O poder de polícia não foi exercido adequadamente na Boate Kiss, e todos sabemos a tragédia que aconteceu lá pela inexistência prévia de um poder de polícia que poderia, claro, evitar no todo, em parte, aquela terrível tragédia. Por outro lado, o Estado também pode cobrar taxas, né,
no âmbito de prestação de serviços públicos, desde que o serviço público seja específico e divisível, né? Específico e divisível no sentido de que o serviço prestado pelo Estado possa ser voltado a um contribuinte e se possa dimensionar o quanto esse contribuinte vai se utilizar. É por isso que o Supremo Tribunal Federal já julgou anteriormente inconstitucional a cobrança da taxa de iluminação pública, uma vez que não é possível dimensionar o quanto cada cidadão representa de custo de iluminação pública, né? Pensem, por exemplo, as custas judiciais. É o típico caso de uma taxa de serviço. É o Estado prestando um serviço ao contribuinte da jurisdição e cobrando um valor respectivo. Bem, e esse poder pode ser exercido tanto por estados, municípios, exemplos, a taxa de recolhimento de lixo por parte dos municípios. O caso que talvez vocês possam estar pensando na iluminação pública. Eu não ignoro que atualmente incide um tributo sobre iluminação pública, mas o Supremo Tribunal Federal já disse que não pode ser uma taxa justamente porque não é possível dimensionar o quanto cada cidadão utiliza. Em vista disso, lá em 2002 foi instituída a contribuição de iluminação pública por força do artigo 149-A da Constituição, que é um tributo meio Frankenstein, é um tributo que tem uma parte de todos os tributos previstos na Constituição. E atualmente vem sendo cobrado. O Supremo recentemente entendeu que a iluminação pública, a contribuição respectiva, teria a natureza de um tributo diferente dos demais. E aí nós teríamos 6 espécies de tributos. Também isso não é relevante. O que é relevante é que, de fato, nós temos uma outra espécie de tributo aqui e possível de ser cobrada especialmente aqui pelos municípios, né? Nós temos as contribuições de melhorias também que podem ser cobradas quase que exclusivamente pelos municípios, embora a Constituição não limite, e ela é exigível na hipótese de uma obra pública da qual decorra a valorização imobiliária. Atenção, aqui são 2 requisitos: realização de obra pública e valorização imobiliária. Caso um desses requisitos falte, não será possível cobrar. É um tributo quase em desuso. O artigo 82 do Código Tributário Nacional estabelece uma série de requisitos para ser instituída a contribuição de melhoria, e entre eles ter uma lei prévia, dimensionar o montante da valorização do imóvel. Isso tudo é muito difícil de ser cumprido. Por isso que é um tributo quase em desuso, um tributo do século XX, que no século XXI tem grande dificuldade de ser implementado por parte dos municípios. Nós temos na sequência os empréstimos compulsórios do artigo 148. Vejam, a Constituição autoriza que a União, e só a União, mediante lei complementar, institui empréstimos compulsórios em caso de guerra ou calamidade pública, ou no inciso 2, em investimento público de caráter urgente e relevante. No inciso 1º, na guerra e calamidade pública, não é necessário observar o princípio da anterioridade, ou seja, ele pode ser cobrado do próprio exercício. Diferentemente de todas as espécies de tributos, o empréstimo compulsório, como o próprio nome diz, ele haverá de ser devolvido ao contribuinte, né? Nós não tínhamos, sinceramente, eu não tinha um exemplo de calamidade pública até então que desse ensejo à instituição do empréstimo compulsório. Talvez agora nós tenhamos, né? A Covid-19, o coronavírus constitui em nível nacional uma calamidade pública que poderia dar ensejo à instituição do empréstimo compulsório. É óbvio que para instituir o tributo há de se examinar elementos de ordem econômica, notadamente conveniência e oportunidade aqui, e é muito discutível a conveniência de se criar tributos em tempos de tamanha crise, né? Se me perguntarem a minha opinião, acredito que não, e o Estado tem que buscar outras fontes para dar conta de todas as despesas extraordinárias decorrentes dessa calamidade pública, mas isso é assunto para o direito financeiro. Ao meu ver, não é o momento de se tributar mais, nesse momento, ao contrário, se tributar menos para que a economia possa fluir o mínimo possível dentro do adequado, né? Bem, nós temos, por fim, as contribuições sociais, ou melhor dizendo, as contribuições especiais do artigo 149, que são de 3 espécies. As contribuições de intervenção do domínio econômico, a CID, né, que, como o próprio nome diz, é utilizado pelo Estado, e quando falo Estado, eu falo da União, o Estado com um E maiúsculo, para intervir, para estimular ou desestimular comportamentos. Estamos tendo
diante de um caso especificamente de extrafiscalidade tributária. Não tem a mera finalidade arrecadatória. É por isso que a atual CID cobrada sobre os combustíveis é de discutível constitucionalidade, à medida em que não há uma intervenção visível aqui que o Estado possa fazer nos combustíveis. Tanto que a redução ou a majoração de preços, sobretudo a majoração no mercado internacional, imediata e diretamente repercute no preço final. Então, se o Estado, de fato, fizesse a intervenção com a contribuição respectiva, a CID, sobre os combustíveis, essa volatilidade de preços não aconteceria. Bom, mas o que eu lembro basicamente é sobre os combustíveis que atualmente é cobrada a CID. Nós temos uma segunda contribuição especial, que é a contribuição das categorias profissionais. São o que se paga, como nós, advogados, pagamos a ordem dos advogados, as contribuições devidas aos conselhos, Conselho de Engenharia, Conselho de Contabilidade, todas essas também são consideradas tributos. E, por fim, as contribuições sociais, que estão todas elencadas no artigo 195 da Constituição. São as contribuições que têm por objetivo, e é a única razão pelas quais elas diferem dos impostos, tem por objetivo que o produto da arrecadação seja destinado à realização de direitos fundamentais sociais. Financiam aposentadorias, assistência social, a ausência de renda, enfim, todas aquelas contribuições exigidas dos contribuintes, cujo produto da arrecadação tem, por fim, servir de fonte de financiamento à realização das grandes promessas do Estado Democrático de Direito, notadamente a realização dos direitos fundamentais sociais de segunda dimensão. São elas a contribuição social sobre o lucro, a COFINS, o PIS, a contribuição sobre as loterias, as contribuições incidentes nas importações de mercadorias, a contribuição do Fundo Rural, enfim, todas elencadas no artigo 195 da Constituição, a contribuição sobre folha de salários também, a contribuição dos trabalhadores sobre os salários recebidos, todas elas financiam a realização de direitos fundamentais. Eu espero que seja útil esse pequeno vídeo, que tenta fazer um resumo das espécies de tributos que nós temos no nosso ordenamento jurídico. E fiquem bem, meus caros amigos, um fraterno abraço a vocês, vamos em frente, isso tudo vai passar.